Tudo bem, pessoal? Hoje eu vou compartilhar como foi a minha experiência com a ressonância harmônica do Hélio Couto. Vou contar um pouquinho como que eu conheci ele, como iniciou tudo e também vou falar o pedido que eu fiz durante o vídeo. Eu vou comentar, não é o foco falar o meu pedido, mas para que ajude no processo, né, que vocês entendam realmente como eu cheguei nessa conclusão. A minha relação com ele começou em 2020. No final de 2019 eu já tinha tido algum contato, mas em 2020 eu comecei a estudar para valer. Na época tinha um canal que não era oficial dele, que tinha upado todos os vídeos, tinha uma playlist lá no YouTube. E meados de janeiro, fevereiro de 2020 eu comecei através desse canal alternativo. Então a partir do primeiro vídeo já foi aquele boom assim na cabeça, né? Aquela sensação de encontrei alguém que fala a minha língua, alguém que tem uma visão de mundo parecida com o que eu tenho, né? Já não aguento mais algumas coisas, a gente não aguenta mais as mazelas da sociedade, os conflitos, né? Tanta guerra, tanto problema, e tem alguém que está enxergando e falando sobre isso de forma honesta, sincera, sem ficar pensando em interesses egoístas. Então eu engajei muito ali no começo, queria ver palestra atrás de palestra, tinha dia que eu via cada palestra ali de 2, 3 horas, né? Então eu ficava bastante tempo entretido no conteúdo dele. E o aprendizado constante, não parava, conceitos novos, né, da física quântica que eu nunca tinha tido muito contato. Eu tinha tido na época de escola, mas foi aquela coisa bem breve, sem entender muito, mas o que me chamou, né, foi essa questão dessa união da ciência com a espiritualidade, que é uma coisa que ninguém tem coragem de falar, de abordar, porque acaba destruindo a reputação da pessoa. Essa dualidade é sempre forte, essa briga, que é uma das causas que o Hélio briga, né, que ele tomou partido disso. Então eu fui vendo as palestras, fui pegando os conteúdos que ele recomendava, os documentários, os livros, os filmes, e foi nesse meio tempo que veio a pandemia também. Eu comecei ali em fevereiro, março foi a explosão ali da pandemia que me fez ficar mais recluso ainda. E eu continuei mais e mais aprofundando. E nessa época eu senti um vazio existencial muito grande. Eu estava questionando a minha vida inteira, o porquê que eu estava fazendo o que eu fazia, por que eu trabalhava com o que eu trabalhava na empresa que eu tinha na época. E eu tomei a decisão de sair dessa empresa que eu tinha, né? Eu tinha um sócio na época, decidi me redescobrir. Falei, eu não consigo mais trabalhar com isso. Na época eu trabalhava com jogos de celular, de computador, era desenvolvedor, programador. E por tudo que eu ia aprendendo ali com ele, com a expansão de consciência, eu percebia o mal que eu estava levando para as pessoas, né? A questão do vício, das dependências, né, que isso gera, do gasto financeiro que a pessoa também tem com os jogos. E o que me ficava muito era aquela história do cafezinho que o Hélio conta, que tem a fábrica, né, da bomba nuclear, tem os diversos funcionários lá, tem o cientista, tem o físico, o químico, todos eles trabalhando em conjunto, mas ao mesmo tempo também tem uma pessoa responsável pela limpeza, a outra do almoxarifado, e tem a moça que faz o cafezinho, que vai servir o cafezinho para os funcionários, para os cientistas. Então até a pessoa que está fazendo esse cafezinho, ela tem responsabilidade na produção da bomba atômica. Se ela não serve o cafezinho, não dá energia para aquele funcionário executar o processo. E o que a bomba atômica faz? Explode várias pessoas, tira a vida de várias pessoas. Então, alguns acham esse exemplo muito forte, né, muito exagerado, mas para mim fez total sentido e eu comecei a enxergar a magnitude, até onde as nossas ações, as nossas mínimas ações podem chegar, né? Se eu pegar uma árvore aqui atrás e derrubar ela, isso vai gerar uma consequência em toda a natureza, que todo o ecossistema que tem aqui atrás, né? Se eu arrancar uma folha aqui que seja, também já pode impactar de alguma forma. Então, cada um vai ver de uma certa escala, né? E principalmente essas coisas que
envolvem outras pessoas, né? O que eu faço com o meu trabalho, o que eu faço com a minha palavra em si, né? Com as minhas atitudes, isso gera uma cadeia de consequências. E isso a gente vai ter que pagar essa conta uma hora, né? A conta do vaso chinês, que é outro exemplo que o Hélio usa bastante, né? Você pode chegar e derrubar chega na casa dele, derruba um vaso chinês antigo, valiosíssimo. Ele vai te desculpar, né? Te perdoa, entendo, foi um descuido seu, tá tudo ok, mas assina o cheque aí, pode me pagar o vaso chinês. É assim que o universo funciona. Mas, dando continuidade, né, nesse processo meu de transição, eu senti o momento de fazer o pedido da RH. Eu estava quase concluindo o caminho das palestras 1, o 3 eu já tinha concluído, e o livro também tinha lido, Mentes Informadas, e é o pré-requisito, né? O Hélio fala que tem que concluir esses caminhos e ler o livro. Então, assim que eu estava próximo de concluir o 1, né, as outras coisas já estavam concluídas, eu falei, vou pedir, já estou sentindo que é o momento. E preenchi, né, mandei o e-mail, fiz a ficha na anamnese e coloquei o famigerado pedido. Foi uma coisa que me veio, eu descobri esse pedido, descobri qual seria o pedido quando eu terminei o Mentes Informadas. Antes passavam várias coisas na minha cabeça, até que eu entendi, né, realmente o que eu deveria pedir naquele momento. Eu vou até colocar, vou encontrar o e-mail, vou colocar o trecho do pedido aí, que foi me fundir com o todo, que é uma coisa que o Hélio sempre fala, né? A gente não precisa de mais nada além disso. Fundindo com o todo, a gente adquire tudo, todas as consciências vêm, todo o poder do todo, do universo vai estar disponível. Mas, como consequência, vem as catarses, vem as dores, a responsabilidade de estar carregando esse fardo, né? Por isso que ele fala, tenha muito cuidado com o pedido que você faz, com as consciências que você pede, porque vem a luz, mas também vem a sombra. Então, eu fazendo essa escolha, eu arquei com isso. Então, foi um processo bem árduo, difícil, não vou falar que foi simples. Continuei firme nos estudos, mas eu fui sentindo os efeitos do ego. O ego ele foi se dissolvendo de uma forma bem acelerada. E nessa época foi muita catarse, muitas questões internas. Eu tive que olhar para dentro, todas as mazelas, todas as sombras, como o meu ego atuava, né? A inveja, o egoísmo, o julgamento das pessoas em relação às pessoas, né? Então eu fui sendo dilacerado ali por dentro, não que tenha sido uma coisa extremamente pesada e forte, porque eu também fui me entregando ao longo do caminho. O que mais gera esse sofrimento, né, essa dor, é a gente querer controlar o processo, querer frear o processo, né? Toda hora colocar o pé no freio e não aceitar e ficar contra a vontade do todo. E eu fui, ao mesmo tempo que algumas coisas eu resistia, outras eu fui liberando. Então, fui deixando fluir as ideias nessa questão de me redescobrir também na minha carreira, como eu tinha saído da empresa. Eu tinha que encontrar um novo rumo. Eu fui me descobrindo como terapeuta. É até um caminho que a maioria das pessoas, não sei se a maioria, mas muitas pessoas que estão nesse processo de autoconhecimento ou com o próprio Hélio Couto mesmo, acaba se tornando um terapeuta, porque não vê outra coisa que não seja ajudar os outros, né? A gente vê o tanto de benefício que a gente teve no processo, a gente quer que as pessoas também sintam esse bem-estar. E eu lembro que fui pesquisando na época, eu descobri o Reiki, me tornei mestre Reiki, né? Fiz os níveis ali, comecei a primeiramente aplicar na minha vida, me ajudou também a me conectar com a meditação, que é necessário, né? Quando você faz a aplicação do Reiki, você precisa de um momento de introspecção, de silêncio, de muita calma, fazer
a autocura, né? Fazer as aplicações com a mão. Então eu me forcei a entender o que era a meditação. E ao mesmo tempo, os efeitos da ressonância, eu sentia muitas coisas físicas mesmo, como se eu tivesse um poder muito grande, assim. Eu até fazia uns testes dentro de casa, era estranho. Se eu pegava, dava um sprint, assim, corria, saía do quarto e ia até o terreiro. E eu parece que estava o dobro da velocidade. Tinha horas que eu dava um pulo assim também, tentava colocar a mão no teto. Tinha vezes que eu conseguia alcançar o teto e não era uma distância comum assim da gente poder alcançar. Então eu senti realmente o efeito físico desbloqueado, né? Como se eu tivesse com a capacidade, sei lá, uns 30% a mais de capacidade de físico, de velocidade, de impulsão, né? de energia. E a cognição também melhorou, porque eu tinha uma frequência de estudo bem alta, acordava por volta de 5h30 e já pegava os livros, o sol estava nascendo ali, eu já sentava no quintal, começava a ler, fazia ali um cafezinho, começava a tomar e lia até umas, sei lá, 7 horas da manhã, 8 horas, dependendo do dia. Depois começava outra rotina, elaborava, né, alguns projetos, algumas coisas que eu pensava ali na época, né, de será que eu vou trabalhar com atendimento, será que eu vou trabalhar com marketing digital, aí fui pipocando as ideias ali nesse meio tempo. E aí depois continuava os estudos, mais palestras, mais documentário, e eu fiquei assim por um longo tempo, uns 6 meses, 1 ano. Tive também uma conexão muito forte com o sol, com a lua também. Com o sol era uma necessidade de realmente tomar o sol, assim, de sentir o sol na pele. E como nessa época eu estava basicamente em casa, né? Como eu tinha saído da empresa, eu estava nessa fase de transição e eu tinha disponibilidade, eu tinha o dinheiro guardado, eu fiz como se fosse um ano sabático. Falei, eu vou ficar aqui nesse período me conhecendo, entendendo o que está acontecendo, né? Desfrutando desse processo. E essa conexão com o sol era o sol de meio-dia, que todos falam que não é benéfico, que pode causar câncer de pele, uma série de questões. Eu chegava ali por volta de 11h30, deitava lá no quintal e ficava até 12h30, 1h. Às vezes dava isso, 1 hora de sol, tem dia que era meia hora. Aí ficava um pouco de frente, depois um pouco de costas. Eu não vou lembrar o tempo certo, né, que eu também não vou falar aqui para você, não vou recomendar para você ficar esse tempo no sol, que vai depender da sua pele, de vários fatores, né? Mas para mim funcionava, eu ficava ali de meia hora a 1 hora alternando, né? Às vezes de frente, às vezes de costas, e dava essa conexão muito forte. E eu também fazia às vezes esse banho de sol sem roupa, tirava a roupa inteira e parece que me nutria, como se eu fosse uma placa solar mesmo. Nós somos essa placa receptora de energia. A gente tira muita energia do sol, do próprio solo também, né? Quando a gente anda com os pés descalços. Então eu creio que eu tive muitos benefícios desse período que eu me conectei com o sol, né? E também com a lua. Tinha noites assim que eu também ia para o quintal e como se eu tomasse um banho de lua da mesma forma, deitava no chão, de frente, de costas e sentia essa força, né? essa energia me nutrindo. Eu vou dar uma caminhada aqui porque tem uns mosquitos me comendo aqui, mas vamos lá. Então, passado esse tempo, né, eu fui tendo todas essas transformações, fui tentando me descobrir nesse meio terapêutico. Passei um tempo atendendo o Reiki, depois eu percebi que não era muito isso que eu queria. Depois veio a fase de marketing digital, tentando criar conteúdo. Fiquei um tempo também, mas acabava sentindo um vazio, não tinha o retorno que eu queria.
E uma das grandes armadilhas foi essa busca pelo dinheiro, pela busca do financeiro. E por mais que a gente esteja expandindo a consciência, né, achando que a gente está buscando pelos motivos certos, com esses pensamentos também de colapsar tudo, né? Se eu me dedicar aqui tanto tempo, eu vou começar a colapsar e vou ficar rico. E aí vinha essa ambição muito grande, né? Essa vontade de ganhar muito dinheiro, ficar rico rápido, acabou que deu tudo errado, né? Tirei experiência, mas não consegui prosperar naquele momento. E também fui utilizando, né, todos os ensinamentos do Hélio. Tive que fazer as limpezas de crenças, essas crenças limitantes de dinheiro. Muito disso foi o que atrapalhou, né, no momento. A gente se sabota no meio do caminho, a gente desiste rápido desses projetos, a gente se afoba demais, né, que é o resultado imediato. Depois de um tempo eu pedi a segunda onda. Essa segunda onda ela já foi com mais pedidos, já tinha saído daquela ideia de simplificar, né, dessa conexão com todo. Eu estava bem desiludido, já tinha tentado algumas coisas ali, estava patinando, não estava conseguindo os resultados que eu queria. Parece que o ego tomou conta e eu coloquei uns pedidos mais materiais, umas consciências, uns conhecimentos de terapia, de psicologia. E continuei os estudos, continuei focando bastante. Depois pedi a terceira onda, acho que foi meio parecido os pedidos, e fui cada vez mais me aprofundando nesse meio terapêutico, entendendo o que era a terapia, a psicoterapia, a ajuda ajudar realmente as pessoas profundamente. Psicologia analítica de Jung também, aprofundei em várias abordagens para poder realmente auxiliar as pessoas de uma forma mais assertiva. Então, passado esse tempo, eu fui me conectando mais com os atendimentos, comecei a mover, realmente fazer os atendimentos. Foi por volta de 2021, ali no começo de 2021, comecei a realmente atuar, mas não necessariamente apenas profissionalmente, né? Não é aquele atendimento de consultório. Eu comecei a tentar auxiliar todo mundo que estava à minha volta, os parentes, amigos, as pessoas que apareciam, as pessoas que moravam no mesmo condomínio que eu. Todo mundo que surgia ali, tinha um contato comigo, eu tentava passar alguma coisa, auxiliar, contribuir com a jornada dela. Então esse arquétipo, essa consciência de terapeuta passou a habitar o meu ser. Eu realmente entendi o que era isso, né? Essa consciência de ajuda. E eu também, nesse meio tempo, decidi parar com a ressonância. Já falei assim, 3 ondas já é o suficiente, já consigo dar continuidade aqui no que eu estou fazendo. E fiquei muito grato assim por tudo que o Hélio me proporcionou, né? Todo o conhecimento que ele passou, todo o auxílio com a ressonância também. Então, se for para falar, né, se foi bom, se valeu a pena, se não valeu, foi extremamente produtivo, proveitoso, foi um divisor de águas na minha vida. Se não tivesse sido ele ali naquele momento, eu acho que eu passaria um período mais nebuloso, principalmente ali na pandemia. Outra coisa que eu posso falar é sobre os questionamentos que a gente questiona, né? Será que essa ressonância é verdadeira? Eu entrei nesse questionamento depois que eu tinha encerrado, e por todos os ensinamentos de todos os mestres assim que eu já vi, eles sempre falam, né? Você tem que ter essa consciência questionadora, não é simplesmente aceitar a informação do jeito que ela vem e não questionar, não usar o seu intelectual, seu intelecto, sua mente para poder processar, senão a gente cai em várias armadilhas, né? Tem muitos charlatões nesse meio, muitas pessoas querendo tirar o proveito das nossas fragilidades para poder lucrar em cima dela. Então eu comecei a questionar, eu falei, será que o Hélio está inventando uma história aqui? Será que ele é efeito placebo? A gente paga ali, né, a onda, vai tocando o áudio, só que nós somos condicionados, a nossa mente ela é condicionada
acreditar que todos os resultados estão vindo daquilo. Então, se eu a partir do momento eu pedir minha onda e acontecer uma coisa boa na minha vida, eu vou atrelar a onda. Eu não estou fazendo nada além disso, né, que poderia justificar, mas talvez você está lendo mais a Bíblia, você está mudando suas atitudes, está lendo alguma outra escritura sagrada, isso tudo contribui. Então a gente tende a, às vezes, colocar a justificativa, né, o motivo em uma coisa só. Então eu fiquei bem encucado ali, eu falei, nossa, realmente eu posso estar sendo hipnotizado aqui, enganado, ludibriado, mas ao mesmo tempo eu cheguei na conclusão, independentemente de serem efeitos da própria ressonância, ou se é o efeito das minhas atitudes ou de alguma outra escritura ou algum outro ser que esteja atuando aqui sobre mim, o que importa é que eu estou evoluindo e eu estou sentindo os efeitos dessa ferramenta atuando em mim. Não importa se foi placebo, se foi apenas o caminho das palestras, o conhecimento que ele passou ali que tenha me transformado, tá tudo bem. Tinha uma época que eu fiquei bem convicto, eu falei, olha, o trabalho do Hélio é isso, é que a gente assista o caminho das palestras aqui e a gente se transforme através dela. Então tá excelente, a gente tem que ser grato em relação a isso. E nesse momento não mais questionar, né? Pode ter esse questionamento inicial, mas senão a gente também trava o processo. Se a gente ficar do contra, nada, não está surtindo efeito nada, tudo é mentira, isso aí é uma enganação, isso é o nosso próprio ego querendo bloquear, sabotar a evolução. Muitas pessoas começam a ter os resultados com a ressonância, ou seja lá qual ferramenta esteja usando, e trava mesmo, porque gera o medo. Pô, eu vou ter que, a partir da minha evolução, eu vou ter que falar com mais pessoas, eu vou ter que sair mais da minha zona de conforto, vou ter que trabalhar final de semana, vou ter que dar uma palestra. Quem que está querendo isso? Qual ego está de braços abertos para poder fazer essas tarefas, essas coisas mais dolorosas, né? Mais maçantes? Então, é uma coisa que eu tirei da minha mente e falei, ó, vamos simplesmente desfrutar aqui de tudo que aconteceu. Desculpa. Desfrutar de tudo que aconteceu, de todos os benefícios que eu tive e seguir em frente. Então eu encerrei com a ressonância e continuei minha vida em outros processos, conhecendo outras filosofias, religiões. Eventualmente ainda assisti algumas palestras do Hélio, revisitava, porque não basta a gente ver uma vez, né? A gente tem que voltar. E as percepções também mudavam bastante. Se a gente pega a primeira palestra e assiste ela de novo, você vai ter uma outra visão. A palestra de Jesus Cristo, eu devo ter visto ela umas 8 vezes. Sempre me toca bastante. Então, é um processo contínuo. É muito mais o que a gente faz no dia a dia do que a ressonância em si, né? Se a gente pega ali, dá o play no áudio e vou ficar ali deitado na cama com a mão atrás da cabeça, levanto as pernas e aguardo a onda entrar e o dinheiro cair no meu colo e o namorada aparecer batendo na minha porta, né? O Hélio cansa de falar, não cansa, né, de falar disso. Toda hora ele repete, porque nós somos teimosos, a gente quer esse resultado mágico, a gente tem esse pensamento mágico e é totalmente o contrário do que é o universo aqui, né? A gente consegue as coisas através da ação, da dedicação, da entrega verdadeira. Então, foi necessário cair na real, né? Entendeu? Enquanto eu não pegar aqui, sair da caverna, começar a fazer minhas coisas, colocar em prática, realizar meus atendimentos, divulgar, escrever, né? Comecei a escrever livros também e as coisas começaram a caminhar. Então, o aprendizado que eu tirei disso tudo é ação, agir. Eu estava até revisitando aqui para gravar esse vídeo, eu olhei lá meu primeiro questionário, a primeira anamnese que eu preenchi, e lá tem as instruções do Hélio. Ele coloca lá, né, tem umas 20 perguntas, fala, você está fazendo as limpezas necessárias, está curando seus traumas, está lidando melhor com as pessoas, tratando bem as pessoas, os animais, a natureza.
Você está sendo menos egoísta? Tem uma série de perguntas que a gente tem que revisitar elas sempre. A gente esquece daquilo. Ah, eu fiz o pedido e tá bom, agora eu vou esperar, né? Assim como eu já comentei. Então eu vou até pegar esse questionário novamente, essas instruções, vou passar a olhar elas novamente, né? Já é algo que eu faço, né, há bastante tempo, essa autoanálise, mas foi bom ali para poder ter essa ancoragem também e seguir firme aí na jornada. É isso, acho que deu para esclarecer mais ou menos como que foi a jornada, mas se você ainda tem dúvida se inicia o processo ou não, eu recomendo que você inicie. Você vai ter benefícios se você seguir dessa forma que eu falei, né? Não ficar esperando resultados mágicos, que você continue atuando. E se você também pensa em dar continuidade, continue. Você sinta também que é o momento de parar, tá tudo bem também. O que importa é que você continue na caminhada, na jornada de autoconhecimento, evolução, expansão da consciência, ajudar as pessoas, ajudar a humanidade a chegar nesse novo patamar que é o trabalho do Hélio, né? Ele está ali formando pessoas para que elas consigam auxiliá-lo também nesse processo, né? Que a gente prospere em todas as áreas da vida para que a gente seja capaz de também contribuir. Beleza? Se tiver ficado alguma dúvida aí sobre o processo, quiserem falar alguma coisa específica também ou relatar um pouco da experiência de vocês, a gente vai conversando aí nos comentários. Beleza? Um abraço e até a próxima.